Olá, no programa de hoje receberemos a visita do senhor Cristiano Monteiro. Cristiano é consultor em dependência química do Instituto Sapiens Vita, coordenador de relacionamentos do Centro de Tratamento para Dependentes de Álcool e Drogas, Projeto Restitui. É coordenador do projeto Cura-te, Valorizando a Vida, e membro voluntário dos grupos de amor exigente. No programa de hoje estaremos abordando o tema uso de drogas. A culpa é de quem? Mas antes de você saber sobre esse tema maravilhoso, nós vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Olá, assinante, você que está conosco no programa Família, equipe do programa, Cláudia, um abraço querido a toda a equipe. Eu quero trazer ao seu coração nessa noite mais uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor para a sua vida. Pense nela como pessoal, exclusivamente para você. Livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso de número 11. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Olhem para o Senhor e para a sua força. Na vida não faltam coisas para chamarem a nossa atenção, não faltam delícias, belezas, prazeres, alegrias, mas tudo isso passa. E o que no primeiro momento é uma alegria, é um prazer, é uma delícia, no segundo seguinte pode se tornar um sofrimento profundo, uma dor cruel, uma tristeza sem fim. Quem olha para o Senhor, diz a Escritura, jamais se confunde. Se você olhar para mim, se você olhar para as pessoas à sua volta, e nenhum de nós é perfeito, você vai se decepcionar, você vai se frustrar pelas expectativas não alcançadas, você vai trazer tristeza, vergonha, quanta coisa pode surgir que faz parte do relacionamento do ser humano. Mas quando você olha para Deus, você olha para aquele que é perfeito, para aquele que não muda, para aquele que não volta atrás, para aquele que não se arrepende, para aquele que ama infinitamente, ama incondicionalmente. E o texto, e é um texto do rei Davi, é um salmo composto pelo rei Davi, registrado aqui no primeiro livro de Crônicas, ele nos convida a olhar só para o Senhor. Por quê? Porque do Senhor eu tenho tudo o que preciso, no Senhor eu alcanço tudo o que desejo. Das mãos de Deus vem tudo o que mais intimamente a minha alma procura. E eu não sei o seu momento, eu não sei a sua dor, eu não sei a sua necessidade, eu não sei a sua aflição. Esse pode ser um momento excelente da sua vida, mas pode não estar vivendo dessa maneira agora. Mas se você olhar para Ele, não importa se na alegria ou na tristeza, se na doença ou na saúde, se na riqueza ou na miséria, se você olhar para Ele, você vai encontrar tudo o que precisa, além da conta, além da necessidade. Você vai encontrar a força para superar todas as dificuldades que você possa enfrentar na sua vida. Há momentos em que a gente se vê esvaído de energias, de força e de coragem. Deus é a fonte inesgotável de força e coragem para continuar lutando e buscando a vitória. Então, olhe para Ele, confie nele, deposite nele a sua esperança. Eu duvido que você se arrependa. O meu desejo é que Ele te abençoe a sua casa, abençoe a sua vida em todos os aspectos e que você confie nele, olhe para Ele, espere nele e então seja feliz e alegre. Deus te abençoe, querido. Muito bom, pastor Getúlio. Sempre é bom ouvir uma palavra de fé e de orientação. E esse nosso programa, ele é baseado exatamente, principalmente nisso, que é um projeto de um programa espiritual. E é importantíssimo essas colocações. Portanto, você, telespectador, quando você fica sabendo que um membro da sua família está utilizando uma substância psicoativa, ou seja, a droga, você se sente culpada? Pois é. Então, continue, fique muito atenta nessa entrevista com o Cristiano Monteiro, que você vai ter muitas surpresas. E agradecemos a sua participação, tirando dúvidas, buscando orientação, através dos nossos e-mails, do nosso hotline. Continue, porque é muito importante
as suas colocações, as suas observações. E no programa de hoje, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netserviços.com.br, serviço sem o cedilha, e o hotline 11 973 18 84 36, que desse outro lado temos uma especialista em dependência química que vai tirar as suas dúvidas. E agora vamos então a esse tema um tanto polêmico, muito interessante, porque é assim que a gente recebe as famílias. A culpa é de quem? Se é que tem culpado, mas vamos saber agora. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Cláudio. Em primeiro lugar, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, né? E poder falar de um tema tão importante. Sem dúvida, é um tema que eu tenho certeza que você, quando recebe os familiares, a primeira coisa é aquela coisa da mãe ou do pai, não sei onde que eu errei, né? Então, vamos começar, já que o título do nosso debate, do nosso bate-papo é realmente se é que tem culpado, a culpa é de quem quando um familiar, não é? Dentro de uma família, às vezes até relativamente equilibrada, vamos dizer, em uma certa harmonia, se é que existe culpado, existe culpado? Sempre assim, né? Porque isso tanto da parte do dependente químico quanto da família. Ambos chegam com uma carga muito forte de culpa. E, na verdade, não existe culpa de ambos os lados. A família não tem culpa e o dependente químico também não tem culpa. Primeiro porque se trata de uma doença, né? Então, o dependente químico sofre de uma doença, né? E isso precisa, nesse primeiro momento, quando nós começamos a esclarecer isso para o dependente químico, ele começa a tirar um fardo, um peso muito grande. Porque para ele e para a sociedade como um todo, se trata muitas vezes de uma deficiência moral. Então ele vem, né, e muitas vezes até para a família também, né, como aquele que é o cheirador, é o sem vergonha, né, é o maconheiro, é aquele que não presta. E quando ele chega com um profissional ou com um psicólogo, alguém que entende da problemática, da dificuldade, e acolhe ele como doente, alguém que pode se recuperar, que precisa de ajuda, isso acaba sendo modificado, né? E a mesma coisa com a família, né? Os pais, eles precisam começar a compreender que eles também não erraram em ponto nenhum. Eles deram o que eles podiam, o que eles tinham de melhor para dar, com a educação que eles receberam muitas vezes dos pais também, né? Eles não foram educados para lidar com a realidade que nós estamos tendo hoje com as drogas. Eles não sabem como educar os filhos para essa realidade, né? Então, muitas vezes, eles pensam que em algum momento eles falharam, e eles não falharam, mas eles não foram educados para isso. Mas, hoje, a gente pode trocar essa palavra culpa por responsabilidade. E a responsabilidade, depois que nós sabemos que existe essa dificuldade ou esse problema hoje na nossa sociedade sobre a droga, é buscar informação, é buscar conscientização. Esse é o caminho, né? Então, assim, como é que eu lido com a doença, né? Então, nós sabemos que é uma doença. Como tratar essa doença? Essa é a questão. Perfeito. Mas logo de início, como você disse, às vezes vem esses discursos moralistas por parte da família, que é o que normalmente a gente ouve. Não, é porque ele não tem vergonha na cara, porque se ele fosse responsável, ele estaria num programa, ou ele estaria se cuidando, ele não precisa de coisa alguma. E às vezes é até difícil explicar nesse primeiro momento, porque tem familiares, nem todos, não é? Porque quem procura normalmente um terapeuta, no seu caso, no meu caso, de outras pessoas que trabalham com esse movimento, nós temos assim aquilo que passar, mas normalmente, não é? Assim, a gente ouve fora essas colocações muito mais moralistas, até a sociedade, de um entendimento, da falta desse entendimento da doença, às vezes até mesmo não como uma doença primária, como dentro daquela teoria da automedicação, a pessoa às vezes tem uma doença que não foi detectada, como
o transtorno de afeto ou o hiperativo, que busca uma substância para diminuir um desconforto interno, um depressivo, um ansioso, um com transtorno. Enfim, tem inúmeros transtornos. Sim. E às vezes no bate-papo você percebe aquele paciente que está incomodado, aí você pergunta para a família, esse garoto teve problema escolar, vocês tiveram dificuldade, ele teve dificuldade de acompanhamento? Ah, sim, teve. Olha, esse menino, eu era chamado direto e não atenderam lá embaixo. Então, passar todo os N fatores que movimentam a busca de uma substância, somente dentro mesmo de um bate-papo mais informal, dentro de um consultório. Caso contrário, as pessoas vêm com esse discurso moralista. Sim. Você percebe isso? Sim, e eu vou dizer foi importante você fazer essa colocação, porque assim, dentro da doença da adicção, nós percebemos que ela é uma doença de difícil detecção, difícil diagnóstico e também difícil tratamento. É difícil detectar. Como é que nós detectamos quem é o adicto? Não existe um exame, algo preciso que fale quem é o adicto, né? Como você falou, como é que começa fazendo essa entrevista? Porque assim, o que nós buscamos fazer é uma conscientização para que não se use a primeira substância, porque não dá para saber quem vai desenvolver a doença, né? Quando nós conversamos com esses jovens, com esses garotos, enfim, nós temos um conjunto de sintomas ou de comportamentos que são comuns, né? Eles se sentem muito inadequados, né? Geralmente, dentro da escola, são aqueles jovens que estão com dificuldade, não só no aprendizado, mas eles não se sentem parte, né? Não estão bem em nenhum lugar. Exatamente, estão sempre insatisfeitos, eles não se adequam, né? Dentro de todos os contextos, familiares, escola, dentro da sociedade. Então, se eles eles precisam estar sempre com as melhores roupas, mas se eles estão num lugar onde as pessoas não estão se vestindo bem, eles precisam se vestir com as piores roupas dentro eu estava escutando, esse é um exemplo que eu tive, né? Eu lembro que eu tinha um rapaz que ele morava num bairro simples, mas ele estudava numa escola bacana, né? Então, quando ele ia para o bairro dele, ele usava as roupas mais simples. Quando ele ia para a escola dele, ele usava as roupas melhores, para poder tentar se adequar. Só que ele se sentia mal nos dois lugares. Ele não conseguia se adequar, entendeu? Então, ele estava sempre querendo mudar até a maneira de falar, e ele não conseguia se sentir parte de nenhum dos dois lugares, né? Então, então eu vejo muito isso neles, né? É uma insatisfação pessoal sempre, muito grande. Constante. Então, assim, e aí eles vão crescendo até encontrar com a substância. Então, quando eles encontram com a substância, parece que algo mágico acontece. Parece que o dependente químico, ou o adicto, ele não gosta, ele não tem uma experiência boa com a droga, ele se apaixona, é algo que assim, encaixou na vida, parece que resolveu o problema da vida dele. É bem isso mesmo. Então, assim, essa é a diferença. E aí, nesse momento, ele foi pego. Sendo que, na verdade, nesse momento, nós deveríamos estar orientando, né, a família, dentro das escolas, né, a sociedade como um todo. Deveria estar orientando, nós deveríamos estar ensinando esses jovens a como lidar com esses sentimentos, a como amadurecer, talvez, né? Como lidar melhor com os relacionamentos, para que isso não aconteça, né? Ou evitar. Mas dentro do que você está falando, é muito importante que o telespectador fique atento, e até ressalvando que esse programa dos 12 Passos, que iniciou por volta de 1935, através de um médico e de um advogado, foi exatamente o que você acabou de falar.
a insatisfação do Bill num ambiente social, ele não se enturmava. Ele já tinha, você mesmo falou, que essa pessoa, quando você falou, eu só estou confirmando, que essa pessoa não está bem. Por quê? Porque uma dos fatores que acompanham essas pessoas é a baixa autoestima, é a falta de valorização, a falta de amor próprio, a falta de se perceber que ele faz parte do contexto. E isso não começou aqui agora, começou lá embaixo. São situações que ocorreram. Então, o próprio Bill, por ter uma baixa autoestima, ele vai utilizar a substância quando ele está na marinha. Ele era um cara que não se encontrava, não sabia como participar do grupo. E ele era muito tímido, introspectivo. E numa dessas festas, quando ele toma lá um bordão, né, um conhacão lá, ele fica assim numa alegria, ele fala, descobri o elegir dos deuses. Exato. E ele passa a falar, fica alegre, sorri. A partir dali, acabou o problema dele. Então é muito importante que a família perceba que a adicção não é o uso da droga, já é uma inadequação comportamental daquele jovem tímido, introspectivo, com falta de amor próprio, de estar se sentindo pertencente. Ele tem um papel dentro dessa família. Exatamente. Ele é respeitado na família. Ele não é a cestinha de lixo que ele é o problema. Então a família tem às vezes que repensar todos juntos. Você percebe como a coisa é complexa? Muito. Você fez uma ótima colocação, porque assim, muitas vezes a família não consegue entrar no mundo dependente porque não entende exatamente isso. O dependente, uma das características é essa, ele é alguém que fica isolado, preso no mundo dele, com medo de se abrir por conta de ninguém conseguir entendê-lo. Ele tem medo de se abrir, tem medo de ser rejeitado. Então ele já é agressivo por natureza, ele já rejeita antes de ser rejeitado, para poder se defender. Exato. Então, a partir do momento que ele consegue perceber que existem outras pessoas que compreendam que isso é uma doença e que ele pode confiar e que ele pode se abrir, é o momento onde ele começa a entrar em recuperação, onde ele começa a se abrir e enxergar que existe uma possibilidade e que ele pode se recuperar. Quando alguma família pergunta para você o que poderia ter levado meu filho a usar drogas, você ouve isso? Muito. E o que você responde? São diversos fatores, né? Dentro da nossa sociedade existe muita oferta, né? Nós fazemos fronteira com 3 países que são responsáveis por 100% da produção da cocaína mundial, né? O Paraguai, aqui embaixo, produz 50% da maconha mundial. Aqui no Brasil, mesmo ali num dos estados do Nordeste, tem parte da maconha também é produzida ali. Então a gente tem muita oferta, né? E nossas fronteiras não são tão protegidas. Então, assim, a gente sabe que vai entrar droga aqui dentro. Né? A sociedade sabe que vai entrar. A gente vai ter essa oferta. Então, parte disso, a gente sabe que vai ter. Então, a sociedade sabe que vai ter a droga. As apologias que os jovens ouvem e a curiosidade que fomenta a necessidade, a curiosidade. Exatamente. Então, assim, a oferta, a apologia, a curiosidade, né? Muitas vezes os pais acham que é o traficante que oferece a droga e não é. Muitas vezes é o amigo que está do lado que está oferecendo, né? A falta de conscientização, para mim, isso é o principal. Então, assim, se houvesse maior conscientização dos pais sobre o que é a droga, o uso, dos filhos, se tivesse uma maior conscientização dentro das escolas, né, do quanto isso é prejudicial, do que acontece, mas uma abordagem, uma linguagem hoje mais
atual e uma conscientização melhor, eu acredito que isso evitaria maiores danos como tem. Eu concordo. acontecido. Assim como foi feito com o tabaco, com o cigarro, assim, há algum tempo atrás, a mídia, uma mídia assim, em termos universal, onde todos estavam preocupados, ela teve um alcance maior na empresa, medidas sociopolíticas, públicas que atendiam e atendem, não é? Até hoje, locais que é proibido, assim, proibido mesmo, até em questão de ser o cara sendo convidado a se retirar em determinados locais, no próprio trabalho, restrição, quando se faz uma ficha, fumante, não fumante, a preferência para aquele que não é fumante. Então, se fez uma propaganda maciça do que é esse cuidado, não é? Com o cigarro, baixou muito. A gente viu que deu uma diminuição, sim, houve um respeito para aqueles que têm que fumar de tabela. Então, com as drogas, haveria necessidade de ter alguma consciência maior. Por exemplo, teve agora no mês de julho aí o Dia Internacional que a ONU coloca para que as escolas promovam durante uma semana de programações. Nós tivemos fomos convidados a participar através, dentro da nossa cidade, como na sua também tem o COMAD, que é a Comissão Municipal Antidrogas. Certo. Eles normalmente vão encabeçar algum tipo de movimento para fazer esse trabalho. Nem todos, tem lugar que nem existe COMAD, tem COMAD que nem sabe que existe esse Dia Internacional. Nós estamos em escolas, eu perguntei em uma ou outra escola, vocês deram trabalhos essa semana, promoveram peças, coisas assim? Não, nada. Então é um Dia Internacional, que não se cobra programas, não se dá nota, não é? Então haveria necessidade por parte do corpo docente, dos diretores, maior empenho. É uma semana, já vou pegar um mês ou 15 dias para fazer trabalho e eleger grupos. Você vai falar sobre os males do cigarro, das drogas legais, das ilegais, vamos ter um teatro, encenação, fazer com que eles sentissem o problema. Fazer uma outra escola, isso ainda porque foram levados coisas por uma iniciativa de um programa COMAD, que graças a Deus agora tem em São Caetano, e quem está lá no comando conseguiu fazer alguma coisinha, mas é pouco ainda daquilo que poderia se fazer, pelo menos durante o mês de julho, dentro daquele dia que é significativo no meio estudantil. Então não tem esse interesse, como você colocou. Eu concordo, mas ainda eu acredito que já melhorou. Antes nós não tínhamos as políticas sobre drogas e ações não existiam. Hoje a gente já está vendo um pouquinho mais de interesse e esforço, mas ainda é muito pouco. Sem dúvida, sem dúvida. A gente percebe pelos CAPs que estão, assim, aos poucos, conseguindo equipar, ter uma equipe mais multidisciplinar, trabalhando com todos os segmentos setoriais das cidades, ampliando uma condição de dar essa cobertura, porque as pessoas chegam precárias dentro de um grupo desse. Agora imagine você um usuário de crack. Se não for internado, como é que ele vai se desintoxicar? Eu não conheço outra maneira. Então, nem eu. Na rua? Não, eu recebo direto pessoas. Então, o CAPS ainda vai um bom tempo para entender. Nós temos que internar isso aqui. Mas tudo bem, a família fica, eu sei que o telespectador fica muito interessado em saber assim, mas será que meu filho dá dicas? Será que ele tem comportamento que estaria me chamando a atenção? Fale alguns comportamentos para as famílias entenderem que ele dá sinal, sim, que ele está usando. Com certeza, sempre tem vários sinais, mas é bom frisar que a doença da adicção, a dependência química, é uma doença progressiva, né? Ninguém começa... Pelo crack, né? Começa bebendo, começa fumando a maconha, começa cheirando a cocaína, mas não em grandes quantidades. Começa ali pelo final de semana, né? Começa ali com um dia, 2 dias, e depois isso vai aumentando as quantidades. E também os dias, né? Que isso vai acontecendo.
E, paralelamente, os comportamentos vão sendo todos alterados. Vão sendo alterados, exatamente. Então, assim, e também vai alterando, esses comportamentos vão alterando todas as atividades, né? Vai alterando os comportamentos dentro de casa, né? Alterando os comportamentos dentro dos relacionamentos familiares, na escola, se ele já está num ambiente de trabalho também altera. E o que acontece, né? Por exemplo, fisicamente, você pode, se é um usuário de álcool, de maconha, você vai ver ele com uma fala mais mole, né? Com as pupilas, muitas vezes, um olho avermelhado, né? Dificuldade para acordar. Para falar, né? Para participar. Exatamente. Com né? ele você não pode mais contar. Desmotivado, né? Se é uma droga que já deixa um pouco mais agitado, as anfetaminas, se é uma cocaína, um crack, você vai ver mais acelerado, o olho já... Aliás, nem pode mais contar com ele, porque ele não para. Cria asas. E não fica, não para, né? Então, assim, mas nada começa de uma hora para outra, né? Ele não vai ficar fora de casa, até o ponto em que ele começa a faltar e ficar ausente de todas essas atividades. E a família, quando vê, por exemplo, assim, o filho chegando fora de horário, alcoolizado, no seu entender, o que essa família deveria fazer? Ah, o filho chega fora do horário. Ela não teria que olhar como esse filho chega. Como é que você vê hoje que ficou tão normal, jovem de 16, 17 anos, sair para balada e voltar de madrugada, e às vezes o pai nem sabe a hora que chegou? Com certeza, o pai tem que estar olhando e buscando informação de um profissional qualificado. Porque assim, o que eu percebo, o que os pais normalmente pensam, o que eles me falam, vou trazer para você o que eles me falam. Muitas vezes eles pensam assim, isso é uma fase, isso vai passar. Só que muitas vezes não é uma fase, muitas vezes isso não passa. O filho está dentro da dependência química e isso já está crescendo. Quando o pai chega a perceber, é porque isso já está acontecendo há muito tempo. Sem dúvida. Já pelo menos há uns 3, 4 anos, quando o pai chega a olhar, já cresceu muito. Então, e aí, o pai não sabe o que fazer. E muitas vezes, quando ele faz alguma coisa, ele faz sem orientação e o resultado não é positivo. Quando ele chega para conversar com um profissional, um psicólogo, na área da dependência química, é importante que seja alguém que tenha experiência, que trabalhe nessa área, tá? Porque, caso contrário, também eu percebo que não teve bons resultados quando consultaram profissionais da área da saúde, mas que não tinha especialização nessa área. Mesmo porque existe o preconceito, não é? Exatamente. E profissionais nessa área sempre mantêm o sigilo, que é outra preocupação dos pais, né? Os pais, quando chegam comigo, um dia eu fui preencher só uma ficha, né? E eu fui fazer isso no meu notebook, um pai simplesmente falou, mas é o seguinte, e se alguém roubar o seu notebook? E se alguém ficar sabendo os dados do meu filho e tal? Eu falei, mas, meu senhor, qual a possibilidade de alguém roubar o meu notebook e alguém saber o seu filho? O seu filho é alguém que pode ter alguma... Ele tem alguma... alguém pode prejudicar ele? E aí eu fui entender a preocupação desse pai, né? O medo dele de alguém saber do filho dele. E eu falei, nossa, né, o quanto esse pai estava doente também, preocupado como filho, entendeu? Mas nós vamos continuar esse papo já, voltamos já, é só um intervalinho, bem rapidinho.